Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Melhoramento Genético Animal 1. Hoje a gente vai falar no capítulo 6 sobre endogamia e parentesco. Nós vamos dividir essa aula em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre a endogamia e a segunda parte a gente vai falar sobre parentesco. Então vamos lá, vamos começar definindo o que é endogamia. Endogamia é um sistema de acasalamentos no qual os animais envolvidos são mais aparentados entre si do que a média de parentesco da população como um todo. E aí nós temos alguns exemplos, de acasalamentos endogâmicos. Temos acasalamentos endogâmicos entre pai e progenie, entre mãe e progenie, temos também entre meio-irmãos, acasalamentos endogâmicos entre irmãos completos, entre primos e entre tio e sobrinho. Uma observação importante é que quando os indivíduos aparentados se acasalam, a progenie tende a se tornar mais homozigota, tá? Esse aumento de homozigose e consequente diminuição de heterozigose é a razão fundamental para as mudanças genotípicas associadas com a endogamia. Então vejam bem, quando nós temos indivíduos que são aparentados se acasalando, o que vai acontecer é que as progênies desses acasalamentos vão se tornar mais homozigotas, ou seja, vão ter alelos, idênticos, parecidos, semelhantes no mesmo locus, tá? Então, o que vai acontecer vai ser um aumento da proporção de homozigotos, de alelos homozigotos, tá? A proporção de genótipos homozigotos, melhor falando, e uma redução nos genótipos heterozigotos. Então a gente vai aumentar a proporção de homozigose entre os genes, tá? E reduzir a heterozigose. Quando a gente faz isso, quando acontece isso, ocorrem mudanças, nas frequências genotípicas. E nós vimos na aula passada que as frequências genotípicas estão relacionadas com as produções para determinadas características de interesse econômico. Nós vimos que a frequência, dependendo de qual gene você tem mais no rebanho, você pode melhorar ou piorar uma característica. Tá joia? Então, esses acasalamentos endogâmicos podem, alterando a frequência genotípica, podem também interferir nas médias de produção e na variabilidade das características. E aí a gente precisa calcular, entender como calcula essa endogamia, para que a gente tenha ali um nível seguro de endogamia no nosso rebanho, tá ok? Bom, vamos lá então. Nós vamos então calcular agora coeficiente de endogamia. O coeficiente de endogamia, existem dois métodos para a gente calcular o coeficiente de endogamia. O primeiro seria usando o conceito de Malekov, tá? Que foi criado em 1948, e o outro seria usando o conceito de Wright, criado em 1952. A diferença, entre os métodos é que o Malekov ele usa conceitos probabilísticos para calcular o coeficiente de endogamia, enquanto que o Wright ele usou conceitos estatísticos para calcular o coeficiente de endogamia. Como os valores de coeficiente de endogamia, tanto pelo método de Malekov como pelo método de Wright, não diferem, a gente vai trabalhar apenas com o conceito de Malekov, que é um conceito mais probabilístico, mais intuitivo, tá certo? Bom, então, coeficiente de endogamia pelo método de Malekov, ele calcula a probabilidade
de que dois alelos em um loco, em um determinado loco, sejam idênticos por descendência, ou seja, que venham de um mesmo ancestral comum. Então vejam que o coeficiente de endogamia na definição por Malekov nada mais é que a probabilidade de calcular, de encontrarmos, né, dois alelos em um determinado loco, e esses alelos venham de um ancestral comum, tá? Venham por descendência de um ancestral comum. Então, quando eu calcular o coeficiente de endogamia, eu vou estar calculando a chance, a probabilidade de encontrar dois alelos vindos do mesmo ancestral comum, ok? Bom, e esse valor de coeficiente de endogamia, ele representa, que a gente vai usar a letra F, né, maiúscula, para falar sobre coeficiente de endogamia, a gente vai representar com a letra F. E esse coeficiente de endogamia representa o provável aumento de homozigose resultante do acasalamento de indivíduos mais aparentados do que a média da população. Então a gente vai calcular o aumento de homozigose resultante de acasalamentos de indivíduos mais aparentados do que a média da população. Então, esse valor de F ele vai poder variar de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Sendo aí que o comum é a gente encontrar em rebanhos onde não exista grande quantidade de acasalamentos endogâmicos, em torno aí de 3, 2%, 5%, tá certo? Para determinados indivíduos. Bom, vamos fazer alguns exemplos, né? A gente vai trabalhar com alguns exemplos de pedigrees para que a gente possa calcular o coeficiente de endogamia. Então, o valor de coeficiente de endogamia vai nos dar uma noção de aumento de homozigose, a proporção que aumenta, né, de homozigotos, que nós temos de aumento de homozigotos em relação quando a gente começa a fazer acasalamentos entre parentescos, entre indivíduos aparentados. Bom, aqui nós temos o pedigree número 1, né, que seria o nosso exemplo inicial, mais básico, um pedigree bem básico aí, onde nós temos interesse em calcular o coeficiente de endogamia do indivíduo X, tá? Vejam que o indivíduo X, ele tem um ancestral comum. Quem seria o ancestral comum dele? Um dos avós, né? Então, toda vez que a gente tiver isso aqui, ó, né, saindo duas setas do mesmo indivíduo e chegando duas setas em outro indivíduo, a gente tem que esse indivíduo X, ele tem um ancestral comum que é um indivíduo A, né, nesse exemplo aqui. Então, a gente vai calcular, lembrem que o conceito de coeficiente de endogamia pelo método de Malekov é que a gente vai calcular a chance, a proporção, né, de aumento de homozigose, ou seja, qual é a chance de eu encontrar dois alelos que venham do mesmo ancestral comum. Então vamos imaginar, né, que esse indivíduo A, que é o ancestral comum, ele tenha esses alelos aqui, A1 e A2. Bom, se eu quero calcular a endogamia do indivíduo X, eu estou representando o coeficiente de endogamia pela letra F maiúscula. Então aqui, quando eu tenho o F maiúsculo e o X, eu estou dizendo que eu quero calcular a endogamia, o coeficiente de endogamia do indivíduo X. Para fazer isso, né, a gente vai ter que calcular a proporção de homozigotos, que pode ser o A1A1 ou o A2A2. Bom,
Então, quando eu quero calcular o coeficiente de endogamia, eu tenho que calcular a probabilidade de eu encontrar o genótipo A1A1, que é um homozigoto, ou também o genótipo A2A2, que também é homozigoto, né? Então eu vou calcular a chance, a probabilidade, a proporção de homozigotos nesse indivíduo X aqui, devido ao ancestral comum, o indivíduo A, ok? Bom, então vamos lá, vamos primeiro calcular a probabilidade desse indivíduo X ser homozigoto A1A1, né? E esses alelos A1A1, ambos vindo de um ancestral comum, né, do indivíduo A, passando pelos pais, pelo P e o Q. Então eu quero calcular a probabilidade de eu ter no indivíduo X homozigotos A1A1. Eu preciso então calcular a probabilidade desse alelo A1 passar tanto, ser transmitido, né, tanto aqui por um dos pais, que é o P, e também passar aqui por um dos pais, que é o Q, ok? Então, para que esse indivíduo X tenha um genótipo homozigoto A1A1, precisa acontecer de o ancestral comum, o indivíduo A, passar o alelo A1 para um dos pais, passar o alelo A1 para outro dos pais, né, para o outro pai. Então aqui é o pai e a mãe, a gente pode falar que o indivíduo P é o pai e o indivíduo Q é a mãe. Eu tenho que calcular essa probabilidade de passar o mesmo alelo, o alelo A1 para o indivíduo P e o indivíduo P passar o alelo 1 para X, que seria o primeiro caminho, né, para que o alelo A1 chegasse ao indivíduo X. E também tenho que calcular a probabilidade do alelo A1 chegar ao indivíduo X, né, ser transmitido ao indivíduo X passando pela mãe, né, pelo indivíduo Q, que seria AQX. Então vamos lá, vamos calcular a probabilidade desse alelo A1 sair do ancestral, né, e chegar até o indivíduo X. A chance, né, como eu tenho dois alelos e eu vou transmitir metade, um dos alelos, para o filho, a probabilidade desse indivíduo do ancestral comum transmitir o alelo A1 para o filho dele é de meio. Para que esse alelo A1 chegue ao indivíduo X, existe mais, eu tenho outra probabilidade do alelo A1 sair do indivíduo P para o indivíduo X. A probabilidade disso acontecer é meio também, certo? Então, a chance de eu passar o alelo A1 para o indivíduo P é meio, 50%, e a chance do indivíduo P passar esse alelo para o indivíduo X é P também. Então, para que esse alelo A1 saia de A e chegue até X, eu tenho que acontecer a chance de ele passar para P e depois o indivíduo P passar esse alelo A1 para o X, teria que ser meio vezes meio, né? Então eu teria 1/4. Então a chance desse alelo sair do indivíduo A e chegar no indivíduo X é de 25%, é de 1/4, tá? A chance disso acontecer. E por que eu multiplico meio por meio? É porque essa situação tem que acontecer simultaneamente, né? Não simultaneamente, mas para ela acontecer, eu falo, o indivíduo A tem que transmitir o alelo A1 para o filho P,
E o indivíduo P, vocês percebam na minha palavra, na minha fala que eu estou falando, e o indivíduo P tem que transmitir o alelo A1, né, que recebeu do pai, do indivíduo A, para o seu filho, o indivíduo X. Então ele tem que acontecer essas duas situações. O A transmitiu o alelo A1 para o indivíduo P e, observe minha fala novamente, e o indivíduo P transmitir o alelo A1 para o indivíduo X. Ok? Isso é por um dos caminhos, né? Por um dos pais. Porém, para que esse indivíduo X seja A1, tem que acontecer a mesma coisa no outro caminho, né? Pela mãe. Tem que acontecer a mesma coisa. Esse pai aqui, esse pai, o ancestral comum, ele vai ter que transmitir o A1 também para o indivíduo Q. A chance disso acontecer é meio também, né? E esse indivíduo Q tem que transmitir o alelo A1 para o indivíduo X. A chance disso acontecer também é meio, certo? Então, a gente tem aí que a probabilidade do alelo A1 sair de A e chegar passando pelo Q, né? E chegando no indivíduo X é de 1/4, meio vezes meio. Toda vez que eu falo e, né, transmitir o alelo A para Q e também o indivíduo Q transmite o alelo para o indivíduo X, o alelo A1, se eu falo e, eu devo multiplicar, né? Toda vez que eu falar e, que uma situação tem que acontecer e a outra também, eu falo que isso, eu uso a operação de multiplicação, tá joia? Então a chance de o alelo A1 chegar passando pelo pai é de 1/4 e a chance de o alelo A1 chegar passando pela mãe, pelo indivíduo Q, é de 1/4 também. Então, para que esse indivíduo X tenha um genótipo homozigoto A1, a probabilidade disso acontecer seria de essas duas vias acontecerem, né? Tanto o A1 ser transmitido pelo pai, como o A1 ser transmitido passando pela mãe. Então isso tem que acontecer, os dois caminhos tem que acontecer. Não pode acontecer um ou outro, tem que acontecer os dois. Então, quando eu falo que tem que acontecer os dois, eu vou multiplicar a probabilidade aqui, que é 1/4, vezes, né, multiplicar pela probabilidade aqui também, que é de 1/4. Então, eu tenho que a probabilidade desse indivíduo X apresentar o genótipo A1 é de 1/4 vezes 1/4, ou seja, 1 vezes 16avos. Né? Então, para a chance desse indivíduo X ser homozigoto A1, sendo que esses alelos A1, ambos vieram de um ancestral comum, a chance disso acontecer é de 1/16avos. Porém, a gente sabe, né, que não é a única forma desse indivíduo X ser homozigoto, não é apenas com um dos alelos A1. Ele pode ser homozigoto também com o outro alelo, que seria o A2. E aí aconteceria basicamente a mesma coisa. Então agora eu vou calcular a chance desse indivíduo X ser homozigoto A2. Então, vamos lá, calcular a probabilidade do indivíduo X ser homozigoto A2. A mesma conta, né? A mesma chance a gente vai ter, seria a mesma chance do alelo A1. Então agora a gente vai usar o mesmo raciocínio, só que agora para o alelo A2. A chance do indivíduo A transmitir
o alelo A2 para o indivíduo P é meio, e a chance do indivíduo P transmitir o alelo A2 para o indivíduo X é meio. Tá? Então, o ancestral comum está aqui, ele transmite para um dos filhos e chega para o neto, né, o alelo A2. Agora, passando pelo caminho da mãe, né, nós temos também, resolvendo aqui primeiro, né, vai dar 1/4, como foi para o alelo A1, né, esse trajeto aqui do pai. Agora o trajeto aqui da mãe para o alelo A2 vai ser a mesma coisa. A gente tem 50% de chance de transmitir o alelo A2 para o indivíduo Q e vezes, né, 50% de chance de o indivíduo Q transmitir para o indivíduo X. Então aí nós temos 1/4 também. Calculo a probabilidade do indivíduo ter o genótipo A2A2, ou seja, ser homozigoto A2A2. Então, o A2 tem que vir pelo caminho aqui passando pelo pai, e o A2 tem que passar aqui pela mãe, né? Vir pelo caminho da mãe, e isso tem que acontecer junto, né? Então, vamos lá. Quando isso tem que acontecer, os dois eventos têm que acontecerem, né, para que o indivíduo X tenha o genótipo A2A2, eu multiplico, né, as probabilidades. Então é 1/4 pelo caminho do pai vezes 1/4 pelo caminho, seguindo o caminho da mãe. A chance desse indivíduo ter o genótipo A2A2, ou seja, a chance dele ser homozigoto A2A2 é de 1/16. Então, eu calculei até agora a probabilidade desse indivíduo ser homozigoto tanto A1A1, que foi 1/16, como dele ser homozigoto A2A2. Então, se o indivíduo ele pode ser homozigoto A1A1, ou, vejam agora a minha fala, reparem na minha fala, ou ser homozigoto A2A2, né? Eu posso calcular a probabilidade desse indivíduo X ser homozigoto e ter dois alelos idênticos vindos do mesmo ancestral. Então ele pode ter dois alelos idênticos A1A1 vindo do ancestral comum, que é o indivíduo A, como ele também pode ter dois alelos idênticos, que é o A2A2, vindos do mesmo ancestral comum. Então, a gente tem que calcular agora, né, a probabilidade de ele ser homozigoto, independente se vai ser A1A1 ou A2A2. Então, eu vou calcular a probabilidade, né, depois que eu calculei a probabilidade separada dele ser homozigoto A1A1 ou homozigoto A2A2, agora eu vou calcular a probabilidade dele ser homozigoto. Eu sei que não acontece do indivíduo X ser A1A1 e ao mesmo tempo ser A2A2. Não tem como isso acontecer. Ele vai ser homozigoto A1A1 ou ele vai ser homozigoto A2A2. Toda vez que eu falo ou, que os eventos não acontecem, não podem acontecer simultaneamente, né? Eu vou usar a operação de soma. Então, eu vou pegar esses valores de probabilidade e vou somar para encontrar a probabilidade de um indivíduo ser homozigoto, onde ele vai ter dois alelos idênticos por descendência vindo de um ancestral comum. Então, a probabilidade desses dois alelos serem idênticos, né, vindo de um ancestral comum, seria, na verdade, a probabilidade desse indivíduo ser A1A1 ou dele ser A2A2. Se vocês lembrarem da disciplina, né, de probabilidade, toda vez que eu uso a palavra ou, eu estou usando a operação de união dos eventos. E toda vez que eu uso a união, né, dos eventos, eu tenho que fazer a soma das probabilidades desses dois eventos. Então, no caso, eu teria que a probabilidade de ele ser homozigoto, né,
seria 1/16 mais 1/16. Isso daria um valor de 2/16, né? Porque você soma os numeradores, quando o denominador é de mesma base, vocês somam o numerador. 2/8, 2/16, se você simplificar, é a mesma coisa que 1/8, tá? Então nós calculamos aqui, né, usando os conceitos probabilísticos, o coeficiente de endogamia do indivíduo X. Então o coeficiente de endogamia do indivíduo X para esse pedigree aqui é de 1/8, tá? Então a probabilidade desse indivíduo ter dois alelos idênticos vindos de um ancestral comum é 1/8 do indivíduo X, tá bom? E vejam, pessoal, aqui, né, eu tenho um resumo do que a gente calculou. Nós temos aqui a probabilidade do indivíduo X ser A1, calculamos, já deu 1/16. A probabilidade do indivíduo ter o genótipo A2A2, homozigoto, né, A2A2, 1/16. E aqui a endogamia dele foi usando a soma, né, de 1/16 mais 1/16, o que deu 1/8. Esse 1/8 a gente poderia regredir, né? A gente vai fazer isso em outros pedigrees também, e aí a criação da fórmula que eu vou propor agora, né, usando esse resultado para esse pedigree, vai valer também para outros pedigrees, tá? Então aqui eu tenho 1/8, 1/8 seria mesmo, né, que meio elevado à terceira, e meio elevado à terceira eu poderia regredir isso nessa forma em meio elevado a 1 mais 1 mais 1, que seria a soma aqui, daria 3. Por que eu fiz isso? Para que a gente agora tenha uma outra maneira genérica, né, uma fórmula que sirva para qualquer pedigree, que a gente possa usar para qualquer pedigree. Então, na verdade, esse 1/8 se tornou meio elevado a 1 mais 1 mais 1. E a gente pode ainda melhorar essa fórmula, né, de uma maneira intuitiva. Seria que a endogamia de um indivíduo X é dada por meio elevado a N1 mais N2 mais 1. E esse valor, e esse N1 seria o quê? N1 seria o número de gerações que vão decorrer do pai até o ancestral comum. No nosso pedigree aqui seria do pai ao P até o ancestral comum, que é o indivíduo A, que é o avô. E o N2 seria o número de gerações que decorrem da mãe até o ancestral comum, ou seja, do indivíduo Q até o avô, que é o indivíduo A, o ancestral comum, né? Então, aqui, ó, quantas gerações eu tenho do pai até o ancestral comum? 1. Quantas gerações eu tenho da mãe até o ancestral comum? 1 também. E o outro 1 aqui é da fórmula, tá? Então, com essa fórmula aqui, eu consigo calcular o coeficiente de endogamia para qualquer pedigree, ok? Bom, e se de repente, né, esse ancestral comum do indivíduo X também tivesse um ancestral comum aqui para cima, né, nas gerações que antecedem o indivíduo A. Se acontecesse desse indivíduo A também fosse endogâmico, né, também tivesse um ancestral comum, a gente deveria fazer da seguinte maneira. A gente descobriu que esse caminho aqui, que essa endogamia nesse trajeto aqui, né, do ancestral comum até o indivíduo X aqui, a endogamia dele é de 1/8, né?
Se esse indivíduo fosse endogâmico aqui em cima, né, independente de quantas gerações tivessem dele até o ancestral comum, essa homozigose, esse aumento de homozigose, essa endogamia, ela teria que ser diluída aqui, ó, do ancestral comum A até o indivíduo X. E aí, para a gente diluir isso aqui, né, do indivíduo A até o indivíduo X, eu teria que calcular então a endogamia do indivíduo A e multiplicar por 1/8, que seria a endogamia do indivíduo X em relação ao indivíduo A. Então, meio que seria aí uma diluição da endogamia do que vem lá de cima, tá joia? Então eu teria que somar com essa endogamia que o indivíduo A tem em relação a outro ancestral comum, tá certo? Então 1/8 seria a endogamia do indivíduo X com relação ao A, e eu teria que somar mais a endogamia do indivíduo A que ele tem com outro ancestral comum. Somar, né? Somar meio que diluindo essa endogamia por 1/8, que é o trajeto que tem aqui do ancestral comum ao indivíduo X. Então, se nós temos aqui 1/8 mais 1/8, que é o trajeto aqui, né, da endogamia do indivíduo A com relação ao indivíduo X, que multiplica a endogamia do indivíduo A, que a gente vai calcular, que a gente não sabe, né? Nesse caso não tem, mas se tivesse a gente teria que calcular. Percebam que 1/8 mais 1/8 a gente pode colocar 1/8 em evidência, certo? Colocando 1/8 em evidência, ficaria 1/8 que multiplica 1 mais f de A, endogamia do indivíduo A. A gente pode melhorar então, agora a gente mudou, aprimorou, melhorou um pouco a fórmula que nós tínhamos. Antes nós tínhamos que a endogamia do indivíduo X era meio elevado a N1 mais N2 mais 1. Agora a gente vai aumentar um pouquinho essa fórmula, multiplicar isso por 1 mais f de A, certo? Então, a endogamia do indivíduo X ela vai ser maior se o ancestral comum dele também for endogâmico. Então, se houver endogamia do ancestral comum também, né, a endogamia desse indivíduo X aqui vai se tornar maior, tá joia? Então, com essa fórmula aqui mais genérica, a gente pode usar para qualquer caso, qualquer situação, qualquer pedigree. Tá joia? Então é 1 mais a endogamia do ancestral comum. Aqui nesse exemplo é o indivíduo A, mas em outros exemplos pode ser outro indivíduo. Tá? Então aqui não fica fixo para o indivíduo A, é do ancestral comum, endogamia do ancestral comum. Tá certo? Então com essa fórmula genérica eu vou calcular a endogamia do indivíduo X para esse ancestral comum aqui, que é o A, para esse pedigree aqui, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho que a endogamia do indivíduo X seria meio, né, usando a fórmula. N1 é o número de gerações do pai até o ancestral comum, é 1. N2 é o número de gerações da mãe até o ancestral comum, também é uma geração, mais um que vem da fórmula, que multiplica 1 mais a endogamia do indivíduo A do ancestral comum. Toda vez que eu não tiver nada, né, nenhuma seta indicando ou mostrando que tem um ancestral comum, eu vou considerar a endogamia do indivíduo do ancestral comum como 0, tá? Esse indivíduo A, ele não é endogâmico, não tem ancestral comum para ele. Se não tem setinha aqui fechando, né, igual aconteceu com o indivíduo X, que a gente fecha nele, né? Então, também o indivíduo A não tem ancestral comum. Então, a endogamia dele, né, o coeficiente de endogamia do indivíduo A é 0. 1 mais 0 não é 0, tá? Tomem muito cuidado, que
acontece isso muito. Você aqui tem que somar, 1 mais 0 é 1, não é que não está falando 1 vezes 0, é 1 mais 0. Então, 1 mais 0 vai dar 1, o resultado vai ser só isso aqui da fórmula, né? Que é meio elevado à terceira, eu tenho 1/8. Então, usando a fórmula, né, eu consigo chegar usando os mesmos conceitos probabilísticos. A gente vai tentar usar esses conceitos e associar junto com a fórmula, né, de endogamia, que é essa fórmula genérica criada aí para facilitar um pouco mais a nossa vida. A gente vai fazer pelos dois, né, pelos dois jeitos, calculando pelas probabilidades e também conferindo, né, pela fórmula aí que a gente pode usar para qualquer pedigree. Vamos complicar um pouquinho mais o pedigree, né? Vamos aumentar esse pedigree. Vamos aumentar um pouquinho aí, complicar um pouco. Vejam qual que é a diferença que nós temos em relação ao pedigree anterior. Antes, o ancestral comum era uma geração depois dos pais. Agora o ancestral comum está mais longe, é 2 gerações depois do pai, né? Dos pais. Então no anterior tinha dado o coeficiente de endogamia do indivíduo X de 1/8. Se eu não estou enganado, seria metade de 0,25, 12,5%, né? 1/8. Bom, agora vamos ver qual que é o coeficiente de endogamia do indivíduo X nessa situação, nesse pedigree aqui, onde o ancestral comum está mais longe, 2 gerações, né, acima dos pais. Então vamos lá, vamos calcular a probabilidade, né, desse indivíduo A transmitir o alelo A1 nos 2 caminhos, né, passando por B, por Q e também passando pelo indivíduo C e Q. Vamos ver qual que é a probabilidade. Então, passando ali, né, o alelo A1 nesse trajeto do A, B, indivíduo P até o indivíduo X, eu vou ter qual que é a probabilidade dele transmitir o alelo A1 do A para o B? Meio do B, do indivíduo B para o P, também vai ser meio, multiplica, tá? Porque tem que acontecer isso em cascata, não pode ser outro, ele não pode, o indivíduo B, ele não pode transmitir o outro alelo que vem da mãe, ele tem que transmitir o alelo que veio aqui, né? Vamos supor que o ancestral comum seja o pai. Ele tem que transmitir o mesmo alelo que o pai, que o ancestral comum transmitiu para o filho, e esse também para o filho, ok? Então, ele não pode transmitir o alelo que vem dessa mãe aqui, né? Que a gente pode, quando a gente desconhece, a gente não usa na conta, tá? O que interessa é toda vez que eu vou ter endogamia, eu tenho uma situação desse tipo aqui, ó, onde sai as setas, né? Os alelos são transmitidos do indivíduo que os alelos são transmitidos, né, do mesmo, e aí ele fecha no mesmo indivíduo. Isso aqui é uma situação do pedigree que indica ancestral comum e também endogamia do indivíduo X. Então, continuando, né, a probabilidade do alelo A1 que veio lá do ancestral comum do indivíduo A passar de P para o indivíduo X é de meio também. Então tem que acontecer essa via aqui, né? Sempre o alelo do pai permanecendo, sendo transmitido de geração para geração. Então, para que isso aconteça, seria meio vezes meio vezes meio, eu tenho 1/8. Para que isso aconteça, né, no outro caminho aqui, vindo da mãe, eu tenho que multiplicar meio por meio também, tá? Então o alelo A1 tem que ser transmitido pelos 2 caminhos aqui,
e sendo esse alelo A1 sempre vindo do ancestral comum. Por isso que é meio e meio, tá? Bom, aí eu tenho um oitavo também por esse trajeto A, C, indivíduo Q e o indivíduo X. Como eu quero saber a probabilidade de ser homozigoto A1, o indivíduo X, eu tenho que multiplicar, porque essa via tem que ocorrer conjunto com essa via também. Então, eu tenho que 1/8 vezes 1/8, a chance de esse indivíduo o indivíduo X ter dois alelos A1 vindos do ancestral comum seria de 1/64, ok? Bom, como eu disse no pedigree anterior, a gente não tem apenas essa opção do indivíduo X ser A1, ele pode ser A2, né? E aí eu teria o mesmo trajeto para o indivíduo X, né, do ancestral comum até o indivíduo X, para o alelo A2. Ele teria o mesmo trajeto e as mesmas probabilidades, né, até chegar ao indivíduo X. Meio vezes meio vezes meio. A chance de ele ser transmitido o alelo A2 do A até o indivíduo X, né, o mesmo alelo do indivíduo A chegar no indivíduo X é 1/8, 12,5%. E a chance do alelo A2 sair de A e chegar ao indivíduo X passando pelos indivíduos C e Q também vai ser 1/8, né? Meio vezes meio vezes meio. Sendo assim, a probabilidade do indivíduo ser homozigoto A2 seria 1/8 vezes 1/8, né? Porque tem que acontecer as duas vias aqui juntas. Eu tenho que a probabilidade de ele ser homozigoto A2 é 1/64. Porém, quando a gente calcula o coeficiente de endogamia, é a proporção de homozigotos, né, de aumento de homozigotos que ocorre em função de um ancestral comum. Nesse caso, ele pode ser tanto homozigoto A1 quanto A2. Então, eu tenho que somar as duas probabilidades para eu saber qual é a probabilidade de ele ser homozigoto, né? Independente dele, qual que é a chance dele ser homozigoto A1, independente se for A1 ou se for A2, tá joia? Então eu tenho que somar 1/64 mais 1/64. Eu vou ter 2/64, né? 2/64, eu simplifico, fica 1/32. Tá joia? Então percebam que quando eu aumentei mais uma geração entre o ancestral comum e o indivíduo X, eu diminuí, né, o meu coeficiente de endogamia. Era 1/8 no pedigree anterior, agora passou para 1/32. Então, era 1/8 dava 12,5% e aí passou para 1/32, menos do que 10%, né? Se eu não estou enganado, eu acho que 1/32 daria 6,25% de endogamia, tá certo? Então, eu diminuo o coeficiente de endogamia à medida que o ancestral comum vai ficando mais distante do indivíduo que eu quero calcular o coeficiente de endogamia, ok? Bom, a gente poderia calcular usando a fórmula, né, que a gente criou intuitivamente, né, baseado no primeiro pedigree. Usando a fórmula de f de x igual a meio elevado a n1 mais n2 mais 1, que multiplica 1 mais a endogamia do ancestral comum,
eu preciso primeiro saber quais são os valores de N1 e de N2. N1 é o número de gerações do pai até o ancestral comum, então eu tenho duas gerações, então N1 vale 2. N2 é o número de ancestrais de gerações, né, da mãe até o ancestral comum. Uma geração, duas. Então N2 vale 2. E o indivíduo A, que é um ancestral comum, se eu não tenho nada acima, né, eu não posso falar que ele é endogâmico. Então eu vou considerar a endogamia do indivíduo de 0. Não existe, não tem endogamia o indivíduo A, tá bom? Então, resolvendo, substituindo, eu tenho que meio elevado a 2 mais 2 mais 1 seria meio elevado a 5 e 1 mais 0 daria 1. Então, ficaria o resultado final de meio elevado a 5. Isso daria 1/32, que confirma o resultado que a gente encontrou trabalhando com os conceitos de probabilidade, tá? Então vejo que a fórmula é mais simples, né, de usar. Basta a gente calcular o número de gerações dos pais até o ancestral comum e assim a gente consegue calcular de uma forma mais simples, tá? Mas é importante vocês entenderem também como que essas fórmulas, a fórmula foi criada, né, lógico, e entender, né, o raciocínio para que vocês usem a fórmula sabendo o que estão fazendo, tá bom? Bom, vamos aí então para o terceiro pedigree aqui, onde eu começo a complicar mais um pouco ainda a situação, né? Percebam que a diferença agora é qual? Do pedigree 1 para o pedigree 2 eu aumentei uma geração, né? Eu deixei mais distante o ancestral comum em relação ao indivíduo X. Agora eu estou complicando, que é fazendo o quê? Indicando que agora o indivíduo A, que é o ancestral comum de X, ele também tem um ancestral comum que é o indivíduo L, certo? Então agora existe o indivíduo A, ele é endogâmico agora. Percebam aqui, ó, que fecha, né? Sai lá do indivíduo L, do ancestral comum, e fecha em A. Então aqui eu tenho agora que o indivíduo A também é endogâmico. Então como que a gente vai trabalhar nessa situação? Como eu mostrei para vocês ao deduzir aquela fórmula um pouco mais ampla, mais genérica, que eu posso usar para qualquer pedigree, né? Na hora que a gente deu aquela melhoradinha, finalizamos aquela fórmula, eu mostrei para vocês que esse coeficiente de endogamia do indivíduo X em relação ao ancestral comum A, ele é o trajeto que a endogamia do indivíduo A, né, em relação ao L, ele vai ter que seguir depois, né? Então, eu tenho tanto a proporção de homozigose ocorrida em relação ao ancestral comum, o A, o indivíduo A, como agora eu vou ter um aumento, né? Eu vou tornar ainda maior a proporção de homozigose, o coeficiente de endogamia, porque o indivíduo A também é endogâmico. Então, quando acontece isso, que o indivíduo A, o ancestral comum, também é endogâmico, a proporção, né, de alelos idênticos por descendência aumenta, ou seja, a homozigose, né, alelos vindos do mesmo ancestral comum, vai aumentar essa proporção, tá? Porque ele vai ter uma carga já de endogamia vindo lá de cima, o indivíduo A. Então vejam, para a gente calcular o coeficiente de endogamia agora, a gente vai ter que calcular primeiro o coeficiente de endogamia do indivíduo A, do indivíduo X, né, com relação ao ancestral comum A. Depois a gente vai ter que somar esse coeficiente de endogamia do indivíduo A em relação a L, diluindo
pela essa endogamia aqui que tem do indivíduo X. Então veja, essa endogamia aqui do indivíduo, eu vou descobrir primeiro a endogamia do indivíduo X com relação ao indivíduo A. A gente já calculou isso, né? Eu já mostrei para vocês o pedigree anterior, ele começava de A e ia até X, né? A diferença é que agora tem essa parte de cima. Então eu estou fazendo o mesmo cálculo, que é achar a endogamia do indivíduo X em função do ancestral comum, o indivíduo A. Meio, 1/8, o alelo A1 vindo pelo indivíduo C e Q também é 1/8. Eu tenho que a chance desse indivíduo X ser homozigoto A1 é de 1/8 vezes 1/8, 1/64. Isso pode acontecer para o alelo A2 também, tá? Vai dar a mesma probabilidade para o alelo A2, e eu tenho que esse indivíduo ele pode ser homozigoto A2, 1/8 que multiplicou 1/8, 1/64. Como eu quero calcular pode ser né? Ele pode ser homozigoto A1 ou A2, você vai somar 1/64, 1/64. Isso aqui seria a probabilidade, a endogamia, né? O coeficiente de endogamia do indivíduo X, 1/32, caso o indivíduo A não fosse endogâmico, o resultado seria 1/32, como a gente já tinha calculado no pedigree número 2. Porém, né, eu agora preciso calcular o coeficiente de endogamia do indivíduo A, que é meio vezes meio, né? Aqui para o alelo A1, meio vezes meio também aqui para o alelo A2, para o alelo A1, aqui tem que ser homozigoto A1, né? A chance disso acontecer é 1/16. E esse indivíduo A, ele pode ser homozigoto A2, vindo aqui do indivíduo L, do ancestral comum L. O alelo A2 ele tem que passar aqui por J, né, do alelo até chegar no indivíduo A, e ele também, o alelo A2 tem que passar aqui pelo indivíduo K até chegar no indivíduo A. Tem que andar nessas duas vias. Então, para ele, a probabilidade do indivíduo A ser igual a 2, né, homozigoto A2, também vai ser 1/4, né, vezes 1/4, o que daria 1/16. Então é meio vezes meio, 1/4 aqui, o A2 passando por aqui, e meio vezes meio daria 1/4 para o alelo A2 passar pela mãe K. Como isso tem que acontecer junto, né, simultâneo, para que esse indivíduo A seja homozigoto A2, eu tenho que multiplicar 1/4 vezes 1/4, eu tenho 1/16. Então, pode ser A1, como A2, 1/16 com mais 1/16, 1/8. Essa endogamia aqui a gente já calculou lá no pedigree 1 e essa aqui no pedigree 2, né? Nós fizemos separado, a gente tinha já o coeficiente de endogamia desses dois. Aqui seria o exemplo do pedigree 1 e aqui do pedigree 2. Só que agora a gente juntou, né, para criar o pedigree 3, eu tenho que diluir esse coeficiente de endogamia do indivíduo A, eu tenho que diluir aqui até o indivíduo X, que é a endogamia que me interessa, que é a que eu quero calcular. Então, eu vou pegar a endogamia do indivíduo A, que é 1/8, e diluir aqui na endogamia do indivíduo X, que era 1/32, né? Então, o que a gente vai fazer? Antes eu tinha que a endogamia do indivíduo X era de 1/32 se eu não levasse em consideração a endogamia do indivíduo A, que isso me daria, né, uma endogamia de 3%, 3,13%, que é 1/32. Se eu não posso fazer isso, né, então eu não posso considerar essa endogamia como sendo a verdadeira. Eu preciso considerar que o indivíduo A é endogâmico, então a endogamia do indivíduo X vai mudar, vai aumentar.
vai aumentar. Então seria 1 em 32, que seria essa endogamia em relação ao ancestral comum A, mais a endogamia do indivíduo A, que é endogâmico, né? Do ancestral comum, que é endogâmico, que deu 1/8. Esse 1/8 tem que diluir aqui em 1 em 32 avos. Então eu vou fazer essa multiplicação aqui de 1 em 32 com 1/8 e somar com 1 32 avos. Então 1 em 32 mais 1 sobre 256. Como aqui está multiplicando, a gente multiplica o numerador 1 vezes 1 dá 1. A gente multiplica o denominador também, 32 vezes 8 dá 256. Agora a gente tem uma soma. Nessa situação a gente vai ter que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, que entre 32 e 256 é 256. 256 dividido por 32 vai dar 8. 8 vezes 1, 8. Então aqui ficou 8,256, né? 256 dividido por 256 é 1, vezes 1, 1. Então ficou 8 com mais 1, 9. 9,256 avos, tá? Isso aí vocês conseguem calcular também, pessoal, na calculadora, tá? Vocês podem fazer essa conta na calculadora de fração, tirar um mínimo múltiplo comum. Quando vocês forem fazer essa conta aqui, vocês abram 2 parênteses, tá? Colocam 1, coloca aquele barrinha que é o AB, tá joia? 32, para mostrar que é fração. Então você abre 2 parênteses, põe 1/32, barra não é esse sinal de divisão não, é o negócio, é o barrinha ABzinho lá, tá escrito na calculadora. Abre 2 parênteses, 1/32, fecha parênteses, mais abre outro parênteses, 1/256, fecha 2 parênteses, tá? E aperta igual. Vai sair direto 9/256. E aí, se você quiser ver quantos por cento, né, que é a endogamia do indivíduo X, você faz 9 dividido por 256, 3,52%, né? Se você multiplicar por 100 aqui, passa bem em porcentagem. Então aumentou, ó, tá? De 3,13 aumentou para 3,52. Não foi aquele aumento, mas aumentou um pouco a endogamia, a porcentagem de homozigose que esse indivíduo X tem, né? Então antes ele ia ter um aumento de 3% na taxa de homozigose, né? No número de homozigotos que ele teria, devido ao ancestral comum, a endogamia. Como o indivíduo A também é endogâmico, esse aumento foi um pouquinho maior, né, de homozigose que ele encontrou para o indivíduo X. Bom, para usarmos a fórmula, né, o raciocínio seria primeiro, né, encontrar a endogamia, o coeficiente de endogamia do indivíduo A. Eu vou usar a mesma fórmula, né? A endogamia do indivíduo X é meio elevado a N1 mais N2 mais 1, que multiplica 1, mais a endogamia do ancestral comum. Se agora eu quero calcular a endogamia do ancestral comum, o ancestral comum vem aqui no lugar do X. Então vai ficar F de A, que é a endogamia do indivíduo A, que é igual a meio elevado a N1 mais N2 mais 1, vezes 1 mais a endogamia do ancestral comum do indivíduo A. Quem é o indivíduo A? O ancestral comum do indivíduo A? O L, tá? Então vejam, eu primeiro vou calcular a endogamia do indivíduo A para depois calcular a endogamia do indivíduo X. E a fórmula para calcular a endogamia do indivíduo A é a mesma fórmula usada para calcular a endogamia do indivíduo X, tá joia? Então a endogamia do indivíduo A é meio, aqui ó, tá certinho, tá? Meio elevado a N1 mais N2 mais 1,
que multiplica 1 mais a endogamia do indivíduo L, que é o ancestral comum do A. Tá joia? Então vamos lá. Quantas gerações eu tenho do pai do indivíduo A até o ancestral comum? Uma. E da mãe até o ancestral comum do indivíduo A? Um também. Esse indivíduo, o ancestral comum, ele é endogâmico? Tem aqui, ó, tá fechando aqui em cima. Ele é endogâmico? Não. Se não tem nenhuma setinha, nada que indica que ele é endogâmico, eu vou considerar que ele não tem endogamia, que ele é zero. Tá? Então vai ficar meio elevado a 1 mais 1 mais 1, multiplica 1 mais 0. 1 mais 0 é 1, tá? Então vai ficar meio elevado à terceira, 1/8. Eu achei o valor da endogamia do indivíduo A, que é o ancestral comum do indivíduo X. Agora eu vou usar esse valor da endogamia do indivíduo A na fórmula da endogamia do indivíduo X. Então, resolvendo, né, a endogamia do indivíduo X é igual a meio. N1 agora é o número de gerações que eu tenho do pai do indivíduo X até o ancestral comum, que é o A. Então, é uma geração, duas. E N2 é da mãe até o ancestral comum, uma, duas gerações. Então, vai ficar 2 e 2 aqui, tá? Mais 1, que multiplica 1 mais a endogamia do indivíduo A, que a gente calculou anteriormente, que deu 1/8, né? Então vai ficar mais 1/8. O que eu vou fazer? Eu vou resolver aqui, ó, meio elevado a 5, né? E resolvendo isso aqui, ó, soma, tá? Como é que eu faço aqui, pessoal, para ficar mais simples? Aqui eu nem costumo usar muita calculadora. Se aqui é 1/8, né, e eu quero que esse valor aqui tenha o mesmo denominador, né, eu quero transformar o 1 em fração, para que esse valor seja 1, eu tenho que transformar esse valor 1 em 8/8, certo? Se eu transformo 1 em 8/8, eu consigo somar facilmente com 1/8, porque o denominador são iguais, correto? Então, se 1 eu transformo em 8/8, eu tenho que 8/8 mais 1/8 vai dar 9/8, tá? Se você quiser resolver na calculadora, lembrando que primeiro a gente tem que resolver a somatória, tá? E depois aqui, dentro do parênteses, resolver dentro do parênteses, que é a soma, e depois multiplicar. 1 meio elevado a 5 eu tenho que é 1/32, 1/32 vezes 9/8, você agora tem a multiplicação, numerador com numerador, 1 vezes 9 dá 9, 32 vezes 8 vai dar 256, o resultado da endogamia do indivíduo X é 9 sobre 256, tá? Então a gente agora bateu o resultado, né? Deu o mesmo resultado que a gente fez usando as probabilidades, 9/256, que antes tinha dado aqui, ó, 1/32 mais 1/8 que multiplica 1/32. Acabou dando 9 sobre 256. Deu o mesmo resultado usando a fórmula, como também usando as probabilidades, tá bom? Temos agora o quarto pedigree. O que aconteceu? Aqui está simples, tá, pessoal? Continua tendo agora, o indivíduo A tem um ancestral comum, como foi no pedigree 3, só que agora aumentou a distância, né? Um pouquinho aumentou a distância do indivíduo A para o ancestral comum L, né? Antes estava mais próximo aqui. Com certeza isso vai causar uma redução na endogamia do indivíduo X aqui, tá bom? Calculando pelas probabilidades, né? Eu já vou direto aqui. Vocês já sabem que é meio vezes meio, tá? Então eu calculo aqui a endogamia do indivíduo X com base no ancestral comum. Primeiro a gente calcula de ser a homozigota 1/1, depois de ser homozigota 2/2, os dois dá 1,64, eu tenho que
somar 1,64 com 1,64, eu tenho 1,32. Aqui já foi calculado. Aqui também, pessoal, vai dar 1,32, tá? Só que aí, antes, né, quando fechava aqui, ó, tinha uma geração só, né, entre o pai e o ancestral comum. Agora tem duas, né? Quando fechava em uma geração só, a gente pegava aqui 1/8, que dava aqui, e diluía em 1,32. Como agora distanciou um pouco mais, essa endogamia aqui vai ser de 1,32 também, a gente vai multiplicar 1,32 por 1,32 e somar com 1,32. Antes não, antes a gente fez o que? Tinha 1,32 e somamos com 1/8 mais 1,32. Foi isso que aconteceu de diferente por conta desse aumento de geração aqui, tá? 1,32. Agora eu vou calcular a endogamia do indivíduo A com relação ao indivíduo L. Vai dar basicamente, vai dar a mesma coisa da endogamia do X com relação a A. Vai ser o mesmo coeficiente de endogamia do indivíduo A com relação ao L, né? Vai ser 1,32 também, tá certo? Bom, só que agora esse 1,32 da endogamia do indivíduo A, ele vai se somar, né? Ele vai diluir primeiro e vai se somar com a endogamia do indivíduo X vindo de A. Aqui eu vou ter, ao invés de ser 1,32, a endogamia do indivíduo X, que seria só isso se eu considerasse só o ancestral comum A e desconsiderasse que ele também tem um ancestral comum, que ele também é endogâmico, seria 3,13%. Mas se eu considerar a endogamia do indivíduo A, eu tenho que fazer essa continha aqui, né? 1,32 mais 1,32 que dilui aqui no 1,32, por isso que multiplica, ó, tá? Então, ficaria 1,32, ficaria 1,32 vezes 1,32 daria 1 sobre 1024. Soma agora, né, 1,32 com 1,24, 1024 você tem que tirar o mínimo múltiplo comum, daria, o mínimo múltiplo comum é 1024, divide por 32, daria 32, se eu não me engano, né, 32 vezes 1, 32, com mais 1, 33, 33 dividido por 1024 dá 0,0322. Percebo que tem um pequeno aumento, né? O aumento foi maior quando no pedigree anterior, no pedigree 3, quando o L, o ancestral comum, estava mais próximo, né? Estava apenas uma geração dos pais do indivíduo A. Aí o coeficiente de endogamia foi um pouquinho maior. Reduziu agora porque ele ficou um pouquinho mais distante do indivíduo A, tá certo? Bom, se eu usar aquela fórmula, né, genérica, eu vou ter que novamente calcular primeiro a endogamia do ancestral comum do indivíduo X, que é o A, e depois jogar o valor da endogamia do indivíduo A na fórmula para achar a endogamia do indivíduo X. Então vamos começar calculando a endogamia do indivíduo A. Eu tenho quantas gerações do pai do A até o ancestral comum? 1, 2. E da mãe? K, até o N é 1, do N ao L é 2. Então aqui é 1 mais 1, né? Não, desculpa, é 2 mais 2 mais 1. E 1 mais a endogamia do indivíduo L. O indivíduo L não tem nada, ele não é endogâmico, é 0. Tá? Então aqui vai ficar meio elevado a 5, 1,32. Achei a endogamia do indivíduo A. Agora eu jogo na fórmula para achar a endogamia do indivíduo X. Meio elevado a N1, que é quantas gerações do pai de X até o ancestral comum? 2. Da mãe de X até o ancestral comum? Também 2. Então vai ficar 2 e 2 aqui. O F de A deu 1,32, a endogamia do indivíduo A é 1,32. Então vai ficar meio elevado a 2 mais 2 mais 1,
que multiplica 1 mais 32, tá? A gente resolve primeiro separado, aqui vai dar meio elevado a 5 e aqui vai ser, façam daquele jeito lá que eu sugeri, que é uma boa dica, tá? Aqui o denominador não é 32, se eu quero que esse número aqui 1 tenha o denominador 32, basta eu pegar 32 dividido por 32, eu tenho que isso aqui é 1. E aí, se eu transformar 1 em 32 avos, eu tenho que a somatória de 32 avos com 1 32 avos vai dar 32 avos, que multiplica 1 32, né? Que multiplica 1 32 avos. Então, quando eu vou multiplicar, vai ser 1 vezes 33, 32 vezes 32, 1024. Então, o resultado da endogamia do indivíduo X é 33 sobre 1024. Tá joia? Mesmo resultado fazendo pelas probabilidades. Ok? Bom, e para finalizar, né, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o quinto pedigree, que complica um pouquinho mais. Percebam que agora, né, eu tenho que eu quero calcular a endogamia sempre aqui, ó, do indivíduo X. Agora o indivíduo X, ele é endogâmico com relação ao indivíduo B e ele é endogâmico com relação ao indivíduo A. Então ele tem dois ancestrais comuns aqui, ó, tá? Agora o A é o ancestral comum do indivíduo X e o B também é ancestral comum do indivíduo X. Eu tenho dois ancestrais comuns aqui, né? E além disso, um dos ancestrais comuns do indivíduo X, que é o A, também é endogâmico, também tem um ancestral comum. O outro ancestral comum do indivíduo X, que é o B, não tem ancestral comum, ó. Não está fechando aqui, estão vendo? Se fechasse era o J, mas não está fechando. Então a gente não pode falar que é endogâmico o B, tá certo? Vejam que se a gente teria que usar o mesmo raciocínio, né? Se fosse usar as probabilidades de primeiro, eu teria que desconsiderar aqui, ó, eu ia calcular a endogamia considerando o ancestral comum como sendo A, né? Eu teria que somar, né, essa endogamia do indivíduo X em relação ao ancestral comum A com a endogamia do indivíduo X em relação ao ancestral comum B. Então eu teria que somar essas duas endogamias do indivíduo X com o ancestral comum, que é o A, e do indivíduo X com o ancestral comum, que é o B. Então, desconsiderando aqui essa endogamia, esse indivíduo com ancestral comum, se eu tirar aqui a setinha, né, percebam que fica igual ao pedigree 3. E aí o coeficiente de endogamia do indivíduo X, sendo o indivíduo A como ancestral comum, a gente já calculou, é 9,256 avos. A gente teria que somar essa endogamia com a endogamia criada, né, em função do indivíduo B. Então, percebam que se eu achei já, né, a endogamia do indivíduo X em relação ao ancestral comum A, deu 9,256, vou somar esse valor com a endogamia encontrada do indivíduo X com relação ao ancestral comum, que é o indivíduo B agora, que é o próximo passo, tá? Então lembra que no pedigree 1 não é parecido, o pedigree 1 não é parecido com essa situação, a gente já calculou, né? Teria que ser meio vezes meio, meio vezes meio para o A1, A1, meio vezes meio, meio vezes meio para o A2, A2, 1/8, né? 1/8. Vejo que aqui existe uma endogamia aqui, o ancestral comum é B, tá certo? Então, ó, eu calculei a endogamia em relação do indivíduo X em relação ao ancestral comum A e também calculei a endogamia do indivíduo X com relação ao ancestral comum B.
e agora eu tenho que somar essas duas endogamias, tanto pelo ancestral comum B como pelo ancestral comum A. Tem que somar, então 9,256 mais 1/8, tá? 9,256 mais 1/8 eu tenho 41,256 avos, tá? Só somar aqui, tira o mínimo múltiplo comum e resolve essa operação aqui. Olha o que aconteceu, né? Quando ele tem dois ancestrais comuns, olha o que acontece com o coeficiente de endogamia. Passa para 16%, né? Tava na faixa de 3%, passou agora para 16%, ok? Então aumenta bem quando você aumenta o número de ancestrais comuns, tá? E resolvendo pela fórmula, para a gente finalizar, né, essa primeira parte da aula de endogamia e parentesco, falando somente de endogamia agora, a gente finalizar, a gente vai usar a fórmula para calcular o coeficiente de endogamia do indivíduo X para esse pedigree aqui, o número 5. Percebam que eu tenho que fazer o cálculo, né, da endogamia de X pelo ancestral comum A e somar com a endogamia do indivíduo X pelo ancestral comum B, usando a fórmula, né? Então eu vou ter que usar a fórmula, só que passando por A o ancestral comum é o A e aqui o ancestral comum é o B, tá? Primeiro eu vou achar e depois eu somo o resultado para essas duas fórmulas, tá? Primeiro eu vou calcular a endogamia do indivíduo X por A e depois eu vou calcular a endogamia do indivíduo X por B, tá certo? E depois eu somo as duas fórmulas. Vamos lá, por A. O indivíduo A, primeira coisa, o indivíduo A ele é endogâmico? Vamos ver se o indivíduo A é endogâmico. Olha aqui, ó, no pedigree, ele é endogâmico. Quem que é o ancestral comum dele? O indivíduo L. Então, antes de eu calcular a endogamia de X pelo ancestral comum de A, eu preciso primeiro calcular a endogamia do indivíduo A. Então, vamos calcular a endogamia do indivíduo A? Seria meio, número de gerações do pai até o ancestral comum, que é o L, dá 1. Número de gerações da mãe ao ancestral comum também é 1. E o indivíduo L, ele não é endogâmico, não tem nada, então é 0, tá bom? Então vai ficar meio elevado à terceira, é o que multiplica 1, né? Então vai ficar meio elevado à terceira, 1/8. É o coeficiente de endogamia do indivíduo A, que eu vou jogar na fórmula agora da endogamia do indivíduo X, em relação ao ancestral comum A. Agora, né, eu vou calcular aqui a endogamia do indivíduo X em relação ao ancestral comum A. Esqueçam essa setinha aqui, ó, do meio, tá? Então, quantas gerações eu tenho do pai de X até o ancestral comum A? 1, 2. Aqui da mãe, 1, 2. Então, 2 e 2. 1 mais a endogamia do A que a gente calculou, 1/8. A endogamia de X passando pelo ancestral comum A vai ser meio elevado a 5. E aqui, 8/8 mais 1/8, 9/8 eu tenho 9,256 avos. Essa é a endogamia por A, de X por A. Eu vou calcular usando a fórmula, né, que agora a gente está usando a fórmula da endogamia por B. O indivíduo B, que é o ancestral comum de X agora, ele tem ancestral comum? Ele é endogâmico? Não, tá? Não tá fechando aqui, ó. Não tem. Se tivesse setinha saindo de J, encontrasse outro indivíduo aqui e fechasse em B, esse indivíduo B seria endogâmico e o ancestral comum seria o J, mas isso não aconteceu, então o indivíduo B não é endogâmico. O coeficiente de endogamia do indivíduo B vale quanto então? 0, tá? Então já posso resolver direto aqui, né? Atribuir um valor de 0 para o coeficiente de endogamia do indivíduo B, que é 0 mesmo,
e já resolvo direto sem ter que calcular o coeficiente de endogamia do indivíduo B. Então, a coeficiente de endogamia do indivíduo X com ancestral comum B seria meio, né? Aqui o N1 seria o número de gerações do pai até o ancestral comum, que é 1, e o número de gerações da mãe até o ancestral comum, que é B. Então aqui é 1 e aqui é 1. Substitui o 1 no N1 no N2. Eu vou ter meio elevado a 3. A endogamia de B é 0. 1 mais 0 é 1. Então meio elevado a terceira eu tenho que a endogamia de X com o ancestral comum sendo B, o indivíduo B é 1/8. E aí, para achar a endogamia total do indivíduo X, eu tenho que somar os dois coeficientes de endogamia, tanto em relação ao ancestral comum A, quanto em relação ao ancestral comum o B, do indivíduo B. Então, deu 9,256 mais 1/8, 41 sobre 256, o que dá o mesmo resultado, né, que a gente fez considerando os conceitos de probabilidade. Tá certo, pessoal? Então, com esses conceitos de Malecor, né, esses conceitos probabilísticos de Malecor e essa fórmula que ele desenvolveu, intuitiva, a gente consegue calcular os coeficientes de endogamia de qualquer indivíduo para qualquer pedigree, tá joia? E esses valores a gente vai utilizar mais para frente quando for trabalhar com parentesco também. Então a gente vai continuar, tá? A nossa segunda parte do capítulo 6 falando sobre parentesco, tá certo? Então, até breve, nos vemos logo.